Se você tem uma empresa, tem sócios ou quer crescer com segurança, fique comigo até o fim. Imagina você construir um negócio, um império, do zero, faturar mais de 1 milhão em um ano, ver a sua empresa crescer, ganhar reconhecimento e de repente do nada você perder tudo, absolutamente tudo, ser expulso da sua própria empresa que você criou, sem acesso, sem senha, sem aviso e o pior, expulso por alguém da sua própria família. Essa é a história real de como perdi mais de 2 milhões de reais por confiar demais, por não fazer contrato e por acreditar que a ética era algo que vinha do berço. Mas essa também é uma história de como eu dei a volta por cima. Hoje eu faturo mais do que aquela empresa inteira. Eu fundei novas marcas como MaxChat, Report Aqui, Hugo Henrique Personal Branding, Hub Marketing, Cosmic Edits e acima de tudo, eu aprendi. Então se você quer evitar esses mesmos erros, se você quer saber como se proteger emocionalmente, juridicamente e como empreender, fica comigo, porque dessa história vai te poupar anos de sofrimento. Do dia para a noite eu fui expulso da minha própria empresa. 300 mil reais em assinaturas foram cancelados sem minha permissão e eu fiquei com 7 mil reais na conta. Eu confiava, era da família, não tinha contrato e só a palavra. Levei rasteira, fui traído, perdi colega de trabalho e quase perdi a sanidade. Mas também foi a melhor coisa que me aconteceu. 300 mil reais em assinaturas canceladas. 7 mil reais na conta foi o que sobrou. E o pior, era alguém da minha própria família. Sem contrato, um aperto de mão. Bom, enfim, me ofereceram 70 mil reais parcelado, para o que atualmente vale mais de 2 milhões de reais. Para ser mais exato, 2,8 milhões de reais nos dias de hoje. Levei uma rasteira, fui traído por todos, mas a melhor vingança foi crescer. E basicamente nesse vídeo eu vou te contar tudo. Como eu perdi milhões e como me levantei do zero. E os 7 aprendizados que mudaram minha visão de negócios para sempre. Bom, naquela época eu estava vivendo no auge, morando em uma área nobre de São Paulo, contratos fechados, operação rodando bem, vida estruturada. Foi quando o padrasto dos meus primos me procurou. Ele queria sair dos marketplaces como a Shopee e aprender como eu fazia para ter margem, criar exposição, lançar infoprodutos. Basicamente, ele queria mais liberdade e mais inteligência de mercado. Pensei, bom, uma pessoa da família, por que não? Ele me contou que já tinha operado no Mercado Livre, na Shopee, e a proposta foi clara, 50% para cada um. Na época eu nem precisava desse projeto, mas mesmo assim eu aceitei. No segundo mês de projeto, nós tínhamos faturado 24 mil reais. No terceiro lançamento, 104 mil reais. Em um ano, nós batemos 1 milhão em faturamento. E além disso, construímos uma base de assinaturas que gerava mais de 300 mil reais anuais. Era um negócio promissor, sólido, com potencial de escala absurdo. Mas aí veio a rasteira. Tudo era faturado na minha conta. Eu pagava o fornecedor, eu emitia a nota, eu recebia imposto, eu fazia o repasse, eu tinha acesso ao YouTube, ao Instagram, ao Drive, ao site, a tudo. Até que o dia, do nada, eu acordei e não tinha mais acesso a nada. Nenhum. Todas as assinaturas foram canceladas, todos os acessos cortados. Ele simplesmente migrou todos para o CNPJ da mãe dele e do meu antigo editor, que também me passou a perna. Editor que estava comigo há mais de 4 anos. Cara, imagina um baque. 300 mil reais em assinatura canceladas, 7 mil reais na conta que sobrou. E o sentimento de ter sido apunhalado pelas costas e ser chutado de uma montanha. Bom, aí vem o detalhe mais amargo. Não tinha contrato, era tudo no boca a boca, confiança de família, sabe? Quando eu fui cobrar meus 50%, ele quis me dar 70 mil reais, parcelado em 12 vezes. Mas para vocês terem ideia, guerreiros e guerreiras, a gente faturava mais de 100 mil por mês. Mandei para 3 escritórios de contabilidade, meu pai, que também é contador, fez um valuation da minha parte, de 1,2 milhões. E os outros escritórios deram o mesmo valor da minha parte. Bom, quando eu enviei o valuation das empresas independentes para ele, ele riu, simplesmente riu. Tentei até baixar para 500 mil reais novamente e ele deu risada. Fui até a casa dele, não saiu nem para conversar. Foi um primo que me atendeu e aí ficou claro, era premeditado. Entrei em parafuso, não era só financeiro, era psicológico. Foi quando eu precisei tomar remédio controla para conseguir dormir, para conseguir pensar e para trabalhar. Tinha contas altas, um padrão de vida alto e nenhuma grana entrando. E quando eu fui ver, toda a equipe tinha se contra mim, amigos que eu mesmo tinha trazido, viraram a casaca. Eu estava no fundo do poço. Mas foi aí que veio o ponto de virada. E no meio do caos eu criei a Report Aqui, uma concorrente do Reclame Aqui, ideia usada totalmente, mas eu fui pra cima. E 2 anos depois vendi a empresa pro Nicolas Fernandes, um player gigantesco do mercado. E aí eu comecei a crescer de novo, fundei a Hub, uma agência de marketing, a Cosmic, todas aquelas empresas que eu falei pra vocês no começo. E sabe o que eu fiz com o processo judicial que eu tinha aberto contra ele? Liguei pra advogado e falei, maré alta não gasta dinheiro com maré baixa. E nunca mais olhei pra trás. A lição, hoje eu trabalho só
com gente ética. Não vou falar que todas são éticas, mas a maioria. E o que ficou dessa história foram duas coisas. Nunca feche nada sem contrato, mesmo se for sua família. 2. Se te derrubarem, levante, mas volte gigante. Eu perdi os milhões de reais, mas ganhei sabedoria que não tem preço. E se essa história te impactou de alguma forma, deixe aqui nos comentários o que você aprendeu com isso. E compartilhe com alguém que precisava ouvir isso hoje. A vida me derrubou, mas eu voltei muito mais forte. Essa não é uma história de queda, é uma história de renascimento e eu tenho algo para falar para vocês. Eu aprendi muitas lições e tudo que eu passei foi uma grande faculdade para mim. O fato de eu não fazer contratos, o fato de eu ser uma pessoa boazinha demais. Quando eu digo boazinha, é aquele cara bonzinho a ponto de ser bobo, tá? Eu nunca prezei em ser justo e sim bonzinho. Então eu comecei a ser justo, tá? Não que você vá deixar de ser gentil ou ser uma boa pessoa, não é isso. Mas é você parar de ser bonzinho demais, porque as pessoas vão te passar a perna. Outra coisa muito importante que eu aprendi nesse tempo todo, de que quando eu quebrei, foi a sempre ter patrimônio. Eu fiz muito dinheiro em muito tempo e não evitava, mas não tinha um conhecimento. Afinal, eu comecei a ganhar dinheiro muito cedo, com 18 anos, e nunca tinha feito um patrimônio. Então, quando eu caí dessa, se eu tivesse um patrimônio, como por exemplo, coloca aí um carro, coloca um apartamento, eu conseguiria um investimento, eu conseguiria liquidar. Então você foca em patrimônio. Não fica achando que seu lançamento vai ser 100 mil reais, 200 mil reais pro resto da sua vida, todo ano, todo mês. Tenha um patrimônio. Terceira coisa, que isso meu pai me ensinou e eu posso passar para vocês. Se você está sentindo que uma pessoa é que nem aquela frase, né? Talvez te ajude. Se você está sentindo um cheiro ruim e tem cara de que é um lixo do lado da sua casa, é porque é certeza que tem um lixo. 90% de certeza, tá? Então, se você começa a ver atitudes de sócios, colaboradores, que no começo já são estranhas, você já para por aí. Não deixe a pessoa ter que provar para você o que ela é capaz, correto? Um exemplo disso, tá? Nessa sociedade, eu tinha um grande amigo que hoje nem fala mais comigo. Talvez você esteja vendo esse vídeo, né? E tinha meus primos e tudo mais, que eu não vou citar aqui. Nessa relação, várias das pessoas que já trabalharam com esse padrasto dos meus primos falaram pra mim: Hugo, esse cara não é conveniente trabalhar com ele. Hugo, esse cara já fez isso, isso e isso. Hugo, esse cara já fez aquilo, aquilo. Hugo, esse cara não é confiável. E eu ouvi isso por mais de 3 vezes. Então, sim, o erro foi meu. Se várias pessoas te falam que certa pessoa é de alguma forma, é porque é quase certeza que ela é. Então, eu também errei muito. E os meus erros foram esses. Primeiro, confiar demais. Segundo, ser bonzinho demais. Terceiro, não fazer um contrato. Tá? Confiar que a pessoa é da família. Outra coisa, evitem fazer negócio com família, a não ser que realmente vocês se dão muito bem, tá? Acontece, tem poucos negócios gigantescos hoje que são tocados por irmãos, por exemplo. Acontece, mas na maioria das vezes tá comprovado que não dá certo. Mistura tudo. Outra coisa, sempre se proteja de tudo, tá? Uma dica que eu dou pra vocês é, quando você tem um sócio, cuidado com as coisas que você passa pra ele, ainda mais se ele for familiar, que ele vai usar isso contra você. Outra coisa que eu aprendi fora isso foi o seguinte, a ser um cara um pouco mais sério. Então, muita gente começou a falar: Hugo, você é muito desconfiado. Hugo, você é assim. Hugo, você é assado. Então eu percebi que o jeito de eu lidar com os colaboradores, o jeito de eu lidar com os meus sócios, óbvio, tem sócios que eu consigo dar risada e tudo bem, porque eu conheço a qualidade do trabalho da pessoa e eu entendo. Mas tem uma hora que você não pode ficar sorrindo pra tudo, entendeu? É como se você estivesse andando na rua com um celular, um iPhone de última geração, por exemplo, entrando em um lugar perigoso e ficasse sorrindo e tal, e olhando para o céu. Não.
Você tem que ser sereno, mas você tem que ter, sim, uma posição. Ou seja, você não pode ficar sorrindo para tudo, entrando em cal com sócio e sorrindo. Não. Entrando em cal com fornecedor, entrando em cal com funcionário, colaborador, porque não é só sócio que pode te passar a perna, tá? Então, não fique sorrindo. Por isso que eu sempre me perguntava por que os empresários bem-sucedidos do Brasil tinham uma postura de cara fechada. E eu entendi. Não é porque eles querem, é porque a vida deu tanta. Eles tiveram que meio que assumir esse tipo de jeito, de cara fechada, porque isso espanta urubu e ratazana. Fechado? Pessoal, esse foi o meu relato. Eu queria muito poder mostrar para vocês as notificações extrajudiciais, dos valores e tudo, mas é algo que eu decidi deixar para lá. Eu também não quero envolver nada, porque eu já, nesse momento inteiro, como foi para vocês, eu perdi boa parte da relação com os meus primos, que graças a Deus hoje é recuperada. E então por isso que eu não vou mostrar nada, mas boa parte da galera aí conhece quem é a pessoa, tá bom? E se você se atente a isso, cuidado. Se você for fazer qualquer tipo de promessa ou alguém fez pra você, assine. Algo, mas eu tava num lugar, num restaurante, tava num bar. Cara, pega uma folha, um papel, grava você assinando e a pessoa assinando e faz um documento ali, informal, mas grava. Eu sempre faço isso, todo contrato que eu faço, eu tenho minhas pastas de contrato, eu também tenho os vídeos de eu assinando os contratos e eu também tenho tudo salvo no Drive. E tenho os contratos virtuais e físicos. Se resguarde. Então chegou uma época que faturar para mim não era mais o problema, e o problema se tornou gestão de pessoas e jurídico. Então a gente vai aprendendo, e tudo que eu for aprendendo e for repassando, eu vou mostrando para vocês. E eu quero lembrá-los que essa é uma história de 2022. Então já se passaram 3 anos disso, mais ou menos, 2 anos e meio. Então hoje, graças a Deus, minhas coisas estão todas reorganizadas e eu posso falar disso tranquilamente. E eu decidi só fazer esse vídeo porque hoje eu não tenho mais nenhum rancor, nem contra a pessoa que me deu essa rasteira. Não tenho nenhum rancor, quero que ele seja feliz, quero que ele continue a vida dele, prospere, afinal a gente construiu uma empresa que empregou e emprega muita gente, então quero que ele seja feliz. E o resto fica na mão da justiça. Fora isso, eu queria pedir para vocês uma coisa. Me diga aí embaixo se você já levou uma rasteira, seja de um amigo, seja de um empresário, um colega, qualquer coisa. Me diga aí se você já levou uma rasteira e como foi para você. Se você passou pelo que eu passei e ter que tomar remédio de tanta injustiça que eu vivi e tudo mais. Bom, pessoal, se liga só. Eu estou abrindo o grupo uma vez na semana. Um grupo VIP que eu tenho, onde tem bastante gente bacana, legal, que tem negócios íntegros e pessoas que me acompanham aqui no canal. E toda quinta-feira às 17 horas eu abro esse grupo, entre as 17 e 18 horas. Sempre tento abrir, tá? Não é sempre, mas sempre tento abrir. Então, clica no primeiro comentário fixado aqui embaixo do YouTube para você poder entrar no grupo e abrir e a gente poder bater um papo lá, tá bom? Fora isso também, se você precisa de uma implementação, seja para fazer o seu negócio crescer, seja estratégia de marketing, IA, enfim, modelagem de produtos, mentoria ou consultoria, também fica à vontade para entrar em contato comigo. Meu Instagram é hugohenrique772 e eu peço por gentileza, galera, último recado, hein? Deixa um like para o nosso YouTube começar a voltar a entregar. Depois que o canal foi hackeado, o YouTube deu uma caída. Mas deixa um likezinho aí para ajudar a gente e um comentário também. Dito isso, bora para cima.